de estudo, viu? Essa Bíblia é uma Bíblia, né, que as mensagens são maravilhosas. Aleluia. Mensagem expositiva, né? Estudo, né, de se expor. E essa é uma Bíblia maravilhosa. Creio que logo, logo os irmãos estão recebendo essa Bíblia aqui, né? Aleluia. Alguns compraram mais de uma. Quanto é que vocês vão pagar por essa Bíblia, hein, gente? Quem sabe ainda? R$10. R$10. Teve gente que comprou 3, 4, né? Aí você vai dar, né? Aquela pessoa que você... Eu estava vindo hoje, tem um hino que é: dê uma Bíblia de presente a quem você ama, né? Olha só. Pois a Bíblia vai ser essa mesma cor direitinho, tá bom? É um projeto do Mário. Então, estamos dando continuidade à nossa conferência missionária. E é bom os irmãos entenderem. Quem ainda não entendeu, entenda agora. Nós, irmãos, nós não estamos em festa. Não diga por aí que a Shalom está em festa, não. Nós estamos em guerra. Conferência missionária é para conferir, né, o que a gente tem feito pela obra de Deus, né? E nós não temos muitas coisas para comemorar, né, em relação exatamente o trabalho, o mais importante da igreja, que é a evangelização. Que a gente possa entender isso nessa noite. O mais importante da obra de Deus é exatamente o trabalho de evangelizar. Esse é o trabalho que o Senhor colocou nas nossas mãos, né? E daqui para sábado nós iremos ser confrontados. Amados, quero revelar aqui uma coisa. Eu não acredito, né, que um verdadeiro crente, veja bem, eu não acredito que um verdadeiro crente não goste de evangelizar. Uma pessoa salva por Jesus, verdadeiramente, não gosta de passar a mensagem da cruz. Porque o verdadeiro crente é aquele que leva a mensagem da cruz, né? Que possamos entender isso nesta noite, né? E aqui é o que nós iremos ver no decorrer desse segundo, né, da parte 2 desse estudo, né? E só para que a gente possa entender, né? Estamos em guerra. Guerra contra o pecado, guerra contra a frieza espiritual, guerra contra o comodismo no meio da igreja.
E nós devemos entender muito bem isto. E tem uma coisa, o Espírito Santo, ele esclarecerá, ele fará nos entender exatamente o que nós estamos falando aqui agora. O Espírito Santo que está em você, o Espírito Santo que está em cada crente, ele deve já ter incomodado, né? Nós passamos aqui, os homens da igreja, estou falando dos homens, passamos, né, mais de um ano no discipulado aqui nas quinta-feiras. Só que há 3 semanas atrás, nós já formamos grupos de homens para sair evangelizando nas quinta-feiras. Só que esse é um trabalho que a gente tem como, né, um trabalho semanal em grupo. E o que nós entendemos, as mulheres já estão também fazendo isso, certo? E eu entendo uma coisa, que não é nem necessário aqui eu estar aqui. Irmão, você quer ir com a gente? Irmão, você quer fazer parte desse exército? Eu acho que não há nenhuma necessidade. A pessoa sabendo disso, que ele está na igreja que ele se congrega, há um trabalho assim, se ele é um crente fervoroso, o que é que ele vai fazer? Pastor, eu quero fazer parte deste exército. Que grupo eu vou me encaixar? Pronto. Uma vez por semana, só que o que nós iremos aqui passar nessa noite, aleluia, não é fazer um trabalho apenas numa quinta-feira. Esse aqui é um trabalho que nós estamos organizando. E a igreja, ela deve entender que todos nós fomos chamados para isso, amém, irmãos? Nós fomos chamados para isso. Nós, igreja do Senhor. Evangelização. Como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja local? Uma cultura de evangelização, parte 2. Esse tema, presente nesse estudo, não precisaria, né, a gente nem procurar estudar para, na verdade, a gente fazer esse trabalho. Mas, infelizmente, né, esse trabalho de evangelização, igrejas inteiras perderam este foco, este bonde. Igrejas. E aí há exatamente aquilo que a gente tem se esforçado em colocar algumas mensagens, que nem esse estudo, que é a sua segunda parte, para um desenvolvimento desta obra. Uma conscientização na nossa, né, na nossa vida como crente em Jesus. Tudo isso, né? Nessa noite nós louvamos o Senhor, maravilha, que bom, que bênção, né? Na presença do Senhor há fartura de alegria, é muito louvor, muita adoração. Isso é bom demais para a igreja. Traz alegria, traz despertamento. Mas o principal, trabalho da igreja,
sua principal tarefa é a evangelização. É levar a palavra de Deus, amém, queridos? Mas principalmente por causa da centralização da tarefa evangelística por parte de alguns, de algumas pessoas específicas, missionários, pastores, evangelistas ou obreiros, muitos membros do corpo de Cristo não se envolveram fervorosamente com a evangelização. Não levaram ou não levam como prioridade na obra de Deus. E nós devemos entender muito bem isso, irmãos, que este assunto que nos traz esse estudo, é exatamente quebrar este pensamento, para que toda igreja participe ativamente do maior empreendimento. Qual é o maior empreendimento da igreja? Evangelização. O maior empreendimento da igreja é a evangelização. Esse é o maior empreendimento realizado neste mundo. Cooperar com Deus na salvação de pecadores, fazê-los discípulos para Jesus e herdeiro do reino de Deus. Na mesma parte do estudo sobre uma cultura de evangelização na igreja, foram estudados 4 anseios. Primeiro, uma cultura motivada pelo amor. Motivada pelo amor. Segundo, além de essa cultura ser motivada pelo amor, também é uma cultura confiante, exatamente no evangelismo. Louvado seja o nome do Senhor. 3, que compreendem o perigo, do entretenimento. 4, que a cultura que exagera as pessoas com a clareza. Nessa segunda parte abordaremos mais 4 anseios. É o que nós iremos agora abordar nessa palavra de hoje, sobre os 4 anseios da cultura da evangelização. E primeiro nós queremos aqui ver na palavra de Deus, lá em Filipenses, capítulo 1, do 3 ao 5. A primeira cultura, uma cultura que congrega, uma cultura que junta. Vê o que diz aí Filipenses 1, do 3 ao 5. Olha o que diz Paulo. Dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Está falando da igreja de Filipe. Fazendo sempre com alegria, olha só, irmão, oração por vós, em todas as minhas súplicas. Ou seja, todas as súplicas, todas as orações de Paulo, ele colocava quem? A igreja, Lembrava da igreja. Pela vossa cooperação. Em quê? No evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, uma cultura que congrega, ou seja, Paulo demonstra uma gratidão aos irmãos de Filipos por serem parceiro dele na evangelização. Ele lembra daquela igreja. Uma igreja que era parceira, Uma igreja que estava junto. Uma igreja que tinha exatamente, irmãos, o evangelismo como um empreendimento na obra de Deus.
Uma igreja que não é evangelismo, essa igreja ela não cresce. Uma igreja que não tem um trabalho de evangelismo, ela não tem como, na verdade, desenvolver o trabalho do Senhor. E até podemos dizer, é uma igreja sem fruto. Né? Sem fruto. E aí, é onde vem, né? Quando não há, verdade, uma alegria de fazer as coisas de Deus, também falta alegria em outras funções na igreja. Mas o apóstolo Paulo diz que muito estava alegre, né, pelo a cooperação de quem? Dos irmãos na evangelização. Desde o primeiro dia, ou seja, desde que a igreja foi o quê? Fundada. Até o dia que Paulo estava escrevendo essa carta. Quem está entendendo, dê um glória a Deus. Aleluia. E aí nós podemos ver que era exatamente, né, houve a união, a cooperação por causa do Evangelho. Os irmãos estavam unidos, né, por causa de quê? Do Evangelho. Havia exatamente essa alegria. Havia na igreja, né, nessa cultura, né, de congregar, a importância desse trabalho no meio do povo de Deus. Amém, queridos? Como uma equipe, né? Podemos até comparar com uma equipe esportiva, né? Quando uma equipe esportiva ganha um campeonato, ganhou só um, né, irmão? Ganhou todos participantes. E o apóstolo Paulo aqui não estava falando apenas para um irmão da igreja. Ele estava falando para toda a igreja que estava envolvida. Nesse trabalho tão primordial. Nesse trabalho, irmãos, que devemos entender que é o mais importante para nós. Aleluia. E aí nós podemos ver exatamente essa alegria do apóstolo Paulo. Não há lugar para não tenho dom de evangelizar. Alguém pode dizer, eu não vou porque eu não tenho dom. E precisa dom para evangelizar? Hein, irmãos? O que precisa é nós obedecer a ordem do Senhor. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. E quando a gente vai, Deus diz, Ele só está conosco se nós formos. Se a gente for, Ele está conosco. Não há exatamente alguém com essa desculpa dizer que não faz porque não tem dom, meu irmão. Evangelizar é ter amor pelas almas perdidas. Evangelizar é dizer, Senhor, eu estou aqui pronto para te obedecer. Quando eu não faço isso, primeiro, eu não tenho amor pelas almas e nem amo e nem obedeço o que o Senhor tem mandado eu fazer. Quem concorda comigo? Hã? É isso. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós podemos ver exatamente isso. A igreja precisa trabalhar em conjunto para levar as boas novas. É em conjunto. A igreja. Isso fala de união.
Isso fala de compromisso com o reino de Deus, né? A palavra de Deus diz que quem ganha a alma, o que ele é? Sábio. Ele é considerado, biblicamente falando, uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que tem a sabedoria que vem do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, nunca buscar fugir das nossas responsabilidades, gente. Evangelizar é nossa responsabilidade de levar a palavra de Deus. A palavra de Deus aos perdidos, aqueles que ainda precisam ter encontro com o Senhor. Todos os cristãos são chamados a anunciar a fé como sinal de fidelidade, não de dom. E Mateus fala muito bem disso. Veja o que diz Mateus 28, 19. Olha o que diz. Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, ide, né? Ensinai todas as nações, em todo mundo, aí batizando-as em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo são mencionados exatamente no batismo e na bênção apostólica, e pronto. Amém? Quando é que eu menciono a Trindade? No batismo. Está lá, quem vai batizar, eu te batizo em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na bênção apostólica. Você aprendeu isso hoje? Só isso. Em outras ocasiões não. É mencionada a Trindade exatamente nesse sentido. E aí ele diz: agora ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, no batismo está presente exatamente a Trindade. Amém, queridos? Ou seja, quem ganha, batiza. Primeiro, quem ganha, ensina, né? Amém? Pastor Luiz Carlos estava dizendo, tem um povo novo que foi ganhado para Jesus. Ele está consolidando, não é isso? Ensinando que os princípios. Né? Quem aceitou Jesus, ele vai entender Apocalipse 20. Não. Mas vai aprender os princípios. Né? Está lá ensinando, vai crescendo, vai comendo. Quando vai ver, ele está ganhando outras almas para Jesus. Por amor. Né? Ele sente que alguém pregou para ele. E ele é grato a Deus por isso. Agora ele vai fazer o quê? O mesmo. Ah, eu não tenho dom. Aonde é que nós encontramos na Bíblia para evangelizar precisa ter dom? Hein, gente? Precisa ter a chamada. E a chamada nós já tivemos. A chamada já aconteceu. Todos
Fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Não foi isso, queridos? Ou seja, nós exatamente entendemos isso. Parte 2. A cultura em que as pessoas ensinam umas às outras. A cultura da evangelização em que as pessoas ensinam uma às outras. Ou seja, é essa cultura que passa de pessoa para pessoa. Jesus disse que ide fazer o quê? Discípulos. O que é o discípulo? É fazer pessoas parecidas com você, no sentido de ser cristão. E aí essa pessoa, ela vai ser grata a você por tudo, a vida toda. Hoje eu estou na igreja porque fulano de tal teve paciência comigo, né? Fulano de tal não me largou, fulano de tal, né? Ele me ganhou primeiro, né? Me conquistou e depois me deu de presente a Jesus, né? Me presenteou. Agora eu pergunto, quando alguém recebe Jesus, não é um presente? E que presente, hein, irmãos? Eu até digo que é o maior presente que uma pessoa pode receber é quando essa pessoa recebe Jesus. Aleluia! E aqui a gente pode ver uma cultura que congrega, agora 2, uma cultura em que as pessoas ensinam outras pessoas. Stalin muito bem dizia assim. Vamos ver o que diz aqui, 1 Pedro 3, 15, a parte B. Olha o que diz. Esse estudo, irmão, foi tirado do livro, né, de um grande homem de Deus. Stalin, ele era um americano, homem ganhador de alma para Jesus, sem medida. Até hoje ainda está fazendo isso. Olha o que diz. Mas, como é santo, aquele que vos, o quê? Quem foi que chamou? Aquele que é santo chamou nós, não foi isso? Sede vós também santos. Em quê? Em toda a vossa maneira de viver. Meu Deus. Não é ser de santo em algumas maneiras de viver, mas ele diz aí, a parte B, em toda maneira de viver. E uma delas é exatamente você compartilhar as coisas boas, ou as boas notícias, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Quem está entendendo? Aleluia. Quem chamou é santo. E agora nós somos santos em toda a maneira, a vossa maneira de viver. Todo o nosso comportamento, meu povo, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Toda maneira de viver. Ou seja, 24 horas, né? É acordado, é dormindo. Qualquer lugar que a gente esteja. Nós somos luz do mundo. E a luz, ela brilha onde, irmãos? Nas trevas. A luz, quando chega, as trevas são dissipadas. Desaparece. Em toda maneira de viver.
É assim a vida do verdadeiro cristão. Aleluia. Né? Glória a Deus. Né? É igual aquele hino da cantora que vai vir sábado para cá, né? Ser cristão, né? Não é andar de qualquer jeito. É andar de qualquer jeito ser cristão? É, irmão? É andar de qualquer jeito? Não, mas Deus quer o meu coração. É assim, né? É ser crente por dentro e por fora, meu querido. Primeiramente por dentro, coração. Mas refletir também o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, também de maneira externa. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. E aí a gente pode ver, é manter o padrão da sã palavra que de mim ouviste com fé e com amor, que está escrito. Veja o 2 Timóteo 1:13. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Conserva, olha só, irmão. Conserva o quê? O modelo. Essa versão é boa. Da sã palavra, ou seja, doutrina, que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em quem? Na pessoa de quem? De Cristo Jesus. Timóteo, o que eu falo para ti é a verdade. Nós temos que entender isso, irmãos. Um homem de Deus, quando ele leva a palavra para alguém ou para um grupo de pessoas, essa palavra ela tem que ser recebida de coração. E ai daquele que rejeitar. Você está entendendo isso essa noite? Né? Paulo, conserva o modelo. Seja exemplo, Timóteo, né? Que tu ouviu de mim, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Então, aleluia. Esse texto do apóstolo Paulo, Pedro, né, nos exorta a estarmos preparados para dar explicações claras a respeito da nossa esperança em Jesus. Em Jesus. A gente pode encontrar alguma situação, irmãos, que alguém quer nos calar. Quinta-feira, quem foi mais eu, né? Ali pertinho da Irmandalva, né? O camarada estava entrando, fechando o portão. Onde fechar o portão? Eu disse, boa noite, meu querido. Eu disse só boa noite. Ele disse, olha, se for falar de crente aqui, pode passar direto. Quero ouvir nada de crente. Meu Deus, e agora? Eu digo, mas primeiramente eu dei aqui uma boa noite. E quero dizer que Deus te ama. Aí ele diz, só existe um Deus. Eu digo, claro, concordo com você plenamente. Você está do meu lado agora. Só existe um Deus. Ele disse, só existe um Deus. Concordo. Aí eu fui entender a revolta dele, a revolta dele. Qual era a revolta dele? Ele foi tapeado, foi enganado pela uma cunhada que se dizia crente de pé junto. Segundo ele, a cunhada vendeu a casa dele sem ele saber. Quando foi saber, né? Aí eu disse, rapaz, eu também ficaria revoltado. Mas tem uma coisa, não são todas assim não.
E tem uma coisa, todo dia eu passo por você, dou boa noite, dou boa tarde, bom dia, não é isso? Você tem atendido? Tem. Você é um dos crentes que tem passa, mas tem crente que passa e não fala. Olha só, gente. Ou seja, o nosso comportamento como crente em Jesus, isso é muito importante para as pessoas que estão lá fora. Jesus, olha, nós devemos ser exemplo, principalmente para quem? Para os de fora, ensinando a palavra. Você está entendendo? É exemplo. Todos nós temos algum defeito, né? Mas tem defeito, irmãos, que compromete diretamente o evangelho, entenda bem. Defeito que pessoas têm como cristão que compromete, ou seja, a reputação dessa pessoa. Ela tem comprometido o evangelho de Jesus Cristo. Você está entendendo? Então, e aí a gente pode ver exatamente uma cultura em que as pessoas ensinam a outras pessoas. Paulo, por sua vez, pede que Timóteo siga o quê? Naquilo que aprendeste de quem? Dele. Como líder. Já pensou? O líder ensinando uma coisa, o seu liderado sem viver? Hein, pastor? Pastores, obreiros. Olha o respaldo de Paulo aqui. Timóteo, porque tu tem ouvido de mim e tem visto. Isso coloca em prática. Aleluia. Ou seja, Timóteo tinha um líder que era exemplo, diga exemplo. Né? Se Timóteo fosse hoje, crente aqui como nós aqui, Timóteo ia valorizar o seu líder, ele não ia procurar líder, sabe aonde? Na internet. Tem pessoas que são guiados pelos pregadores de internet. Sabia disso, irmão? Tu tem visto, tu tem me conhecido, tu sabe quem eu sou. Você conhece, você sabe quem é aqueles que estão lá pregando na televisão? Você conhece eles? Hein, querido? Você conhece eles? Hã? Você conhece seu pastor? Amém? Você conhece o seu líder? Isso conta ou não conta? Hein? Está aqui. Que Paulo tinha ensinado a Timóteo. É por isso que Timóteo, o seu ministério foi um ministério abençoado. Primeiro, era um jovem obediente. Segundo, foi um jovem que foi ensinado desde criança. Não fala do pai, mas diz que tinha uma mãe e uma avó que levava para a igreja. Amém? Tinha uma mãe e tinha uma avó que ensinava as sagradas letras. E agora, Paulo ganha ele para Jesus. E agora Paulo leva ele exatamente a aprender a palavra do Senhor. Ou seja, uma cultura que as pessoas ensinam às outras pessoas. O que é isso? É alguém chegar para você e dizer: me ensine isso aqui. Eu não estou entendendo, eu quero aprender, eu estou assim, em dúvida, mas eu não quero levar essa dúvida para frente. Aí você vai lá, como é um conhecedor da verdade, aí começa a ensinar. E aquela pessoa começa o quê? E lá na frente, o que é que precisa eu ser batizado nas águas?
Hã? O que é preciso? Aí você diz o quê? É só crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ele diz o quê? Eu creio, eu quero no próximo batismo descer as águas na Shalom. Quem está entendendo? Você ganhou, você consolidou, e você agora está vendo aquela pessoa descendo. Não é lindo não, irmão? É importante demais. Você está lá na segunda semana, no segundo domingo de setembro, no segundo domingo de maio, no segundo domingo de janeiro. Está lá uma pessoa descendo as águas e ali as lágrimas de alegria no teu rosto, porque aquela pessoa que está descendo as águas foi você que ganhou. Foi você que na verdade levou o evangelho para ela. Você ensinou e agora ela está lá. É fruto da evangelização que tu fez, meu querido irmão, minha querida irmã. O maior presente foi dado através da palavra. Aleluia. Você está entendendo bem isso? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus como base, na verdade, aprendida nas Escrituras. É preciso mudar o foco, irmãos. De espectador, ou de estar na plateia, né? Devemos mudar esse foco e sermos seguidores fiéis de Jesus. Sermos essa pessoa. Aleluia. Para a compreensão de que precisamos aprender dos mais experientes e conhecedores, assim podemos passar para outras pessoas. Aprender de quem tem para ensinar, de quem tem vida, primeiramente, e aí depois você leva essa palavra para quem? Para outras pessoas. Não precisa você ter precisamente um curso teológico. É importante? Claro que é. Você se formar, buscar conhecimento teológico, é importante num curso, numa faculdade. Mas não precisa fazer só quando você terminar esse curso. Porque você já faz parte do exército de Jesus. É aprender de pessoas mais experientes. E ali, depois que você aprende, depois que nós aprendemos, a gente vai passar para outras pessoas. Hoje eu sou um pastor dessa igreja. Só que eu já estive debaixo de uma liderança. E tinha uma coisa que eu gostava, queridos, era de ir à doutrina do meu pastor. E não era perto não a igreja, viu? Eu não sei se eu perdi alguma doutrina, se perdi foi raramente. Eu dirigi na igreja, mas toda terça-feira eu ia com muita alegria. Aliás, toda sexta-feira, terça-feira é aqui. Pegava o ônibus, não tinha transporte não, gente. Eu não nasci em cima de uma moto nem dentro do carro, não. Mas eu estava lá. Minha esposa é testemunha. Chovendo, inverno, verão. Eu disse, hoje eu vou ouvir o meu pastor trazer a experiência que ele tem para mim. E eu era um dos pastores que morava mais longe, não é que para me engrandecer, que eu sou menor da casa. E eu aprendi muito isso. Primeiramente, honrar aquele que merece a honra. O meu líder espiritual. No final do culto eu ia lá, ele me abraçava, estava a mão na cabeça, vá filho para casa. Eu vinha. Glória a Deus. Hoje eu não estou debaixo da liderança dele, mas quando eu chego lá, a alegria dele é a mesma.
E aqui, imagine Timóteo, hein, irmão? Com Paulo. Toda vida que Paulo se encontrava com Timóteo, né? Vamos aqui uma comparação, com certeza era aquele abraço, né? Aquela satisfação, aquela alegria. Obrigado, Paulo, meu líder, pelo que você me ensinou. E quem é inteligente, queridos, sempre está ao lado do seu pastor. Diga uma coisa, quem é inteligente, fique bem pertinho do seu pastor. Porque a unção de prosperidade, a unção, na verdade, de vitória, que tem no pastor, passa para ti. Você está entendendo? É verdade, pastor? Estava lá, eu sempre falo assim, não com brincadeira, mas só para quebrar um gelo. Estava lá Tiago e João, e o seu pai que é Zebedeu, né? Aí Jesus chega lá, estava lá eles e alguns outros empregados do pai. A Bíblia não cita, mas eles tinham alguns empregados. Aí Jesus chega. Quem é que acompanha Jesus? Daqueles. Quem é? João e Tiago. Zebedeu continuou consertando as redes para pescar. Mas Tiago e João foram inteligentes. Eu vou agora para quem verdadeiramente vai me ensinar, aleluia, a pescar, mas não peixe, pescar homens para o reino de Deus. Um deles não foi muito, porque foi morto, por causa do Tiago. Mas cumpriu um papel maravilhoso. Você está entendendo nessa noite? A mensagem, a palavra de Deus. Então, terceiro, uma cultura que modela a evangelização. Vamos ver aí o que diz Timóteo, novamente, 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Aí ele diz agora, confia-o a homens. Nem todo mundo, meu irmão, meu querido, deve receber as boas novas. A homens o quê? Fiéis. Que sejam o quê? Idôneos para também ensinarem a outros. Que recado? Quem deu esse recado para Timóteo? O seu líder, apóstolo Paulo. O que de mim entre muitas testemunhas, ouviste? Não fica só para tu agora não, mano. Leva para outras pessoas. Se tem uma coisa, irmãos, que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, é não sermos individualistas, mas sempre compartilhar com as pessoas o que é bom. E uma delas é as boas novas do Evangelho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, no processo da evangelização, cada crente faz sua parte, amém? Os mais maduros na fé passam para os mais novos sua experiência e conhecimento de vida. O Evangelho, queridos, não tem só flores não. Tem também os seus espinhos. O evangelho de facilidade não é o evangelho que nós aprendemos, amém, irmãos? O evangelho que nós aprendemos não é um evangelho de facilidade, mas é um evangelho de compromisso com o nosso Deus.
Aleluia. Eu espero que os irmãos estejam entendendo nessa noite esta palavra. E aqui o Salles, ele conta uma história de sua esposa que marcou o encontro com outras duas mulheres. E uma era recém-convertida, entusiasmada com a salvação, e a outra colega de trabalho, não crente, filha de budista, casada com um muçulmano, recém-convertida, falou de sua fé à colega de trabalho, que por não ter a maturidade necessária, marcou esse encontro para que outra pessoa mais experiente da fé pudesse ajudá-la. Fez certo ela? Né? Louvado seja Deus. Ou seja, olha só, aquilo que ainda nós não temos uma convicção, não ainda temos, na verdade, uma experiência, o que é que eu devo fazer? Chama alguém, né? Não vamos ali, me convidar ali para mim e fazer uma visita ali, fulano de tal, é assim, é da seita tal, e eu não sei muito falar sobre isso, mas você, como é mais experiente, vamos lá, me ajude. Aí a pessoa vai lá e ajuda, né? Aí o camarada vai, novo convertido, vai querer falar de alguma coisa que ele não entende. Aí fica se complicar mais ainda, quem está entendendo? Né? Ah, não, mas eu... né? Não, meu irmão. Tenha entendimento. Reconheça até onde você pode chegar. O importante é que aquela pessoa que na verdade marcou contigo aquele encontro, você também não deve deixar de ir. Mas você deve fazer o quê? Levar uma pessoa experiente para, na verdade, levar o esclarecimento da palavra de Deus. Amém, queridos? Da palavra de Deus. E aí pronto. Quem que ganha com isso? O Senhor Jesus. E aí Deus faz as suas maravilhas. Deus, Ele opera exatamente dessa maneira. Uma cultura que valoriza quem compartilha a fé. Veja o que diz aí, em nome de Jesus, Filipenses 2, 19 ao 22. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo, olha só, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Olha só, Cristo Jesus. 22. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo. Olha só, irmãos, que serviu comigo aonde? No Evangelho, como filho ao Pai. Olha só, agora Paulo, confiando, né, agora, a palavra a quem? A Timóteo. Vai, você agora está maduro, você agora pode na verdade fazer, você agora tem entendimento, né? E é isso que devemos na verdade compartilhar também a nossa fé. Vá, meu irmão, você já está preparado, vai com Deus, vai dar certo. E aí vai dar certo mesmo. Por quê? Porque nós sabemos exatamente aqueles que já estão preparados.
Pode ir, né? De uma vez por outra eu mando aqui um obreiro dar uma doutrina ali na igreja da igreja de Portugal. Eu ia mandar alguém se não tivesse um respaldo, hein, querido? Hã? Aí depois eu pergunto lá, irmão, como foi lá? Como foi ontem? Irmão, foi uma benção. Pronto. Não é desconfiança, mas eu pergunto como foi lá. Vocês gostaram? Pastor? Foi maravilhoso. Então, uma cultura que valoriza quem compartilha a fé. Amém, queridos? Aleluia. Conclusão. Não existe outra opção para a igreja, irmãos. Ela possui a sua essência, a natureza de realizar a missão que Deus tem nos confiado. Você entende isso? Deus tem nos confiado essa missão. Deus, você está entendendo nessa noite que Deus colocou essa missão para nós? Quando eu digo nós, não só pastores, não porque somos pastores, não porque somos missionários, evangelistas, obreiros, não. Essa missão foi dada a quem? Diga, a igreja. A igreja do Senhor, e você faz parte disto. Aleluia. Que Deus em Cristo o abençoe a todos. Fique de pé em nome de Jesus.